Segunda, 7 de março. Verso para memorizar. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Hebreus 12, 2. Pela fé, Abraão. Hebreus define fé como a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Em seguida, lista algumas pessoas fiéis da história de Israel que exemplificam o que é a fé e mostra como a manifestaram por meio de seus atos. Ouça Hebreus 11, de 1 a 19. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado, porque Deus o havia levado. Pois, antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Pela fé também, a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso, também de um só homem, praticamente morto, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé. Não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Aquele que acolheu as promessas de Deus estava a ponto de sacrificar o seu único filho, do qual havia sido dito: a sua descendência virá por meio de Isaque. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também figuradamente o recebeu de volta. Pergunta 2. O que os heróis da fé fizeram que exemplifica sua fé? Suas ações se relacionam com a esperança de coisas não vistas? Abraão provavelmente seja o personagem mais importante nesse capítulo. Seu último ato de fé é bastante instrutivo em relação à verdadeira natureza da fé. Hebreus observa que a instrução divina a Abraão de que oferecesse seu filho como sacrifício parecia implicar uma contradição. Isaque não era o único filho de Abraão. Ismael era seu primogênito, mas Deus disse ao patriarca que aceitasse o pedido de Sara.
e expulsasse Ismael e sua mãe, porque ele cuidaria deles e porque a descendência de Abraão seria nomeada por meio de Isaque. No capítulo seguinte, porém, o Senhor pediu a Abraão que oferecesse Isaque como holocausto. Essa instrução contida em Gênesis 22 parecia contradizer categoricamente as promessas divinas em Gênesis 12 a 21. Hebreus afirma que Abraão surpreendentemente resolveu o enigma ao chegar à conclusão de que Deus ressuscitaria Isaque depois que ele o oferecesse. Isso é incrível porque ninguém ainda havia sido ressuscitado. No entanto, parece que a experiência anterior de Abraão com Deus o levou a essa conclusão. Hebreus 11:12 observa que Isaque foi concebido pelo poder divino, por meio de alguém praticamente morto. Paulo também observou que, apesar de Abraão estar praticamente morto e Sara ser estéril, ele creu para vir a ser pai de muitas nações, pois acreditava que Deus vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Portanto, Abraão deve ter presumido que se Deus, em certo sentido, já havia concedido vida a Isaque, ele poderia fazê-lo novamente. Pelo modo como Deus tinha agido no passado, Abraão viu uma sugestão do que ele poderia fazer no futuro. Medite sobre como Deus conduziu sua vida no passado. Esse exercício é importante para manter sua fé e confiança nele no presente?